Irmãos, para começar a falar desse assunto, que eu sei que é um assunto espinhoso, eu sei que é um assunto delicado, eu sei que é um assunto polêmico. Antes de mais nada, eu quero estabelecer algo com vocês. Tudo que nós vamos falar aqui, nós vamos falar sob uma perspectiva celestial. Nós vamos falar debaixo de um entendimento de que todos nós somos filhos e filhas de Deus. Amém? Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, versículo 13, que Ele, quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então preste atenção, é sob essa ótica que nós vamos tratar. Nós precisamos compreender, antes de mais nada, que nós não pertencemos mais ao reino das trevas. Nós pertencemos a um reino de luz. Amém? E uma vez que nós pertencemos a esse reino de luz, inevitavelmente, irmãos, nós vivemos dentro dos domínios do Senhor, e dentro desses domínios existe uma lei, que é a lei de Deus. Existe um governo, que é um governo de Deus. Então, se antes eu estava sujeito ao governo do mundo, ao governo das trevas e a essas leis, que, diga-se de passagem, nos levavam a fazer todo tipo de porcaria, hoje não mais. Hoje nós estamos sujeitos ao governo e às leis de Deus. E esse governo e essas leis nos habilitam, nos capacitam a enxergar o mundo e a interagir com o mundo de um jeito diferente. Somos o corpo de Cristo, Cristo é a nossa cabeça. Se somos o corpo, nós devemos, fatalmente, nos dirigir para onde a cabeça deseja. Amém? Quando você faz um movimento com o seu corpo, seja o membro que for, o comando vem da onde? Vem da cabeça. Então, segundo esse padrão, irmãos, que a Bíblia estabelece, que Deus estabelece, de que estamos dentro do seu governo, segundo esse padrão, nós, como igreja, nós fomos comissionados, preste atenção, nós recebemos uma comissão, nós recebemos uma responsabilidade, nós recebemos um trabalho, que é de resgatar a dignidade original do ser humano. Qual é o comissionamento, irmão Anderson? O de trabalhar pelo resgate da dignidade original do homem. Que dignidade é essa? Aquela que o homem tinha lá no Éden. Antes de Adão e Eva pecarem, nós, como igreja do Senhor, como embaixadores do reino dos céus aqui na terra, temos a responsabilidade de resgatar essa dignidade aos homens. E nós fazemos isso de diversas maneiras. Principalmente pregando a palavra, anunciando a Cristo, conclamando as pessoas para que se arrependam. Sendo assim, é importante que eu e você desenvolvamos uma consciência política, irmãos, porque a igreja está inserida na sociedade. Olha, Jesus, quando faz a oração sacerdotal, ele não diz que era para que Deus nos tirasse do mundo. Ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Então nós estamos inseridos na sociedade. Se estamos inseridos na sociedade, precisamos nutrir e desenvolver uma consciência política. E essa consciência política, irmãos, ela é fundamental para o que eu quero chamar hoje de exercício da cidadania cristã. Diga comigo, exercício, mais alto, exercício da cidadania cristã. Irmãos, a igreja, preste atenção, a igreja é uma antecipação do reino de justiça que será introduzido por Jesus na sua segunda vida. A igreja, ela funciona no presente como uma sociedade provisória, como uma sociedade que, a partir de dentro, mostra para o mundo qual é o modelo ideal de governo, qual é o modelo de governo que agrada ao Senhor. Então nós, como igreja, governados pelo reino dos céus, pelas leis do Senhor, nós temos a responsabilidade de manifestar ao mundo qual é o governo dos céus. Amém? Quando o mundo olha para a igreja, ou pelo menos quando o mundo deveria olhar para a igreja, deveria encontrar em nós
um espelho do que há no céu. E esse espelho deveria ser agradável aos olhos de quem vê. Irmãos, pela queda do homem, toda a ordem social foi demolida. Em Adão, tudo foi amaldiçoado. Paulo fala aos romanos que toda a criação está sujeita à vaidade, por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a criação à vaidade? Ou seja, quem foi que sujeitou a criação ao pecado? Adão, quando ele pecou. E essa queda, que teve início lá no Éden, com o pecado de Adão e Eva, trouxe perturbações profundas na nossa sociedade. Preste atenção, eu estou falando em tom de ensino, para que possamos ter esse pano de fundo e compreender qual é o nosso papel político. Essa queda, ela introduziu perturbações muito profundas, e isso resultou num verdadeiro colapso das nossas relações. Nós temos encontrado distúrbios dos mais variados, no âmbito conjugal, no âmbito familiar e no âmbito social. Todas essas coisas, todas essas desordens, elas têm resultado em violências de todos os tipos. Nós encontramos desigualdades absurdas em várias áreas, miséria, escravidão, corrupção e um monte de outras coisas. A lista é enorme. É difícil nós enumerarmos todas as coisas. E para que essa ordem social seja restaurada, para que o mal caia por terra, para que as coisas ruins sejam convertidas em coisas boas, Deus, Ele já revela o seu plano desde o momento em que Adão e Eva pecaram. Se nós formos dar uma passeada pelas Escrituras, nós vamos passar por Noé até Abraão, de Moisés até os juízes, dos reis aos profetas, de Cristo até os apóstolos. E nós vamos encontrar em todas essas passagens, em todas essas eras, em todas essas dispensações, ordens que Deus proclamou, promulgações celestiais a respeito do que o homem deveria fazer ou deixar de fazer. Nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos, temos as constituições, os pactos, as alianças. Já no Novo Testamento nós temos o Sermão do Monte, as cartas que os apóstolos escreveram para a igreja dizendo: olha, isso é bom, olha, isso não é bom. E nós temos ações, atitudes tomadas pelo povo de Deus após receber a instrução do Senhor. E essas ações, elas são ilustradas nas pessoas dos juízes. Quem lembra? Sansão, Gideão, Jefité, Débora e tantos outros. Nós encontramos nas reformas promovidas por Neemias e Esdras, quando eles restauraram a cidade de Jerusalém, nós encontramos essas ações manifestadas na vida da igreja primitiva. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você vai encontrar ali como viviam os primeiros convertidos. Eles estavam manifestando ali um pedacinho do reino dos céus na terra. Amém, queridos? E é justamente nesse contexto, é justamente aqui que a igreja não só pode, como ela deve fazer diferença. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos governados pelas leis do Senhor. E só nós, preste atenção, só nós, eu e você juntos, como igreja, temos condições de manifestar ao mundo o governo de Deus. Só eu e você juntos temos condições de introduzir um reino de justiça aqui na terra. Então olha como a nossa responsabilidade é grande. Aí talvez você possa me perguntar: ok, como é que eu faço essa diferença então? Ou como é que eu posso ser um agente de transformação nesse mundo corrompido que eu vivo? Que condição tenho eu de fazer alguma coisa para mudar o que está aí? Irmãos, como nós estamos investidos da autoridade dos céus, lembre-se, Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele comprou para si pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E a Bíblia fala que Ele constituiu essas pessoas como reis e sacerdotes. Diga comigo, reis. Diga comigo, reis e sacerdotes.
Então nós recebemos de Deus autoridade, poder, para manifestar a sua glória na terra. Não só isso, irmãos, eu estou empolgado aqui, eu quero tentar manter a calma, senão eu vou perder meu raciocínio. Além de nós estarmos investidos da autoridade de Deus, cara, a unção do alto está sobre nós. Você pode crer nisso? Eu creio que a unção do alto está sobre a minha vida. Não porque sou bom, mas porque Ele é bom e me resgatou das trevas para assentar num reino de glória, junto com Jesus. Então, além de eu estar investido da autoridade do Senhor, o próprio Estado, irmãos, o próprio Estado reconhece a igreja como uma instituição representativa da comunidade. Preste atenção, eu estou com o livro da Constituição aqui, e nós vamos discorrer um pouquinho a respeito desse assunto essa noite. Temos autoridade dada pelo Senhor, e temos autorização do Estado para representar a nossa comunidade. Com isso, eu e você juntos, podemos e devemos fluir em algumas funções que vão fazer a diferença e que fatalmente vão melhorar a nossa sociedade. Que funções são essas, irmão Anderson? Eu quero destacar pelo menos 4. 4 coisinhas que a igreja pode, que a igreja deve fazer para transformar, para melhorar a nossa sociedade. A primeira função, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a função profética. Esse é o papel fundamental da igreja. Agir profeticamente. Preste atenção, nós estudamos recentemente sobre o Sermão do Monte. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, lembram? Como luz, ao mesmo tempo que nós temos a responsabilidade de denunciar o mal, vou repetir, como luz, ao mesmo tempo que nós temos a responsabilidade de denunciar o mal, de mostrar aonde o mal está oculto, de trazer às claras as coisas ocultas das trevas, nós também, ao mesmo tempo, somos responsáveis por apontar um caminho. A luz faz isso. Ela dissipa a escuridão e ela te dá um ponto de referência. Amém? Nós somos luz. Temos o dever de denunciar as obras das trevas e apontar na direção certa. Só mostrar o erro não é suficiente. Eu tenho que mostrar o erro e apontar na direção correta. Então, esse papel profético da igreja diz respeito a isso. A mensagem de salvação, irmãos, essa que eu e você proclamamos, a mensagem de salvação, ela é uma mensagem de juízo contra qualquer tipo de opressão, contra qualquer tipo de discriminação, de alienação. E essa mensagem deve denunciar o mal e a injustiça aonde quer que elas se manifestem. E um exemplo disso, irmãos, nós encontramos no ministério dos profetas bíblicos. Exemplo, eu vou falar um pouquinho de Miqueias. Miqueias é um dos profetas menores da Bíblia. A Bíblia fala que Miqueias traz várias denúncias contra o seu povo, porque eles haviam corrompido a justiça, o direito, eles haviam abandonado o Senhor, desprezado as leis, eles tinham feito um monte de porcaria para você entender. E no capítulo 2, no versículo 9, os líderes do povo, preste atenção, os líderes do povo estavam fazendo das crianças vítimas e as deixavam expostas à violência e à maldade. Qual é uma das principais denúncias de Miqueias? De que os governantes, junto com o povo, estavam fazendo das crianças vítimas e estavam deixando aquelas crianças expostas à violência e à maldade. Preste atenção, eu quero contextualizar tudo o que eu estou falando. Algo parecido tem acontecido hoje, irmãos, com a imposição feita por esses grupos defensores da chamada ideologia de gênero. Miqueias denunciava: vocês estão deixando as crianças expostas à maldade. No nosso tempo, nós vemos grupos
defendendo a ideologia de gênero. E como é que eles fazem isso, irmãos? Eles expõem as nossas crianças a uma violência que é desmedida, através de uma doutrinação perversa. Preste atenção, é absolutamente desproporcional a força com que esses grupos defensores da ideologia de gênero golpeiam a consciência e a inocência das nossas crianças. No lugar dessas pessoas levarem esse debate para os adultos, para os pais, que têm condições de argumentar e contra-argumentar as ideias deles, de maneira covarde, eles assaltam as nossas crianças, porque elas não têm condições de se defender. É como eu pegar um boxeador peso-pena. O peso mosca é menor do que o peso-pena? Quem sabe de boxe aqui? Peso mosca ou peso pena é menor? É como eu pegar um boxeador peso mosca no mesmo ringue com um boxeador peso pesado. É isso que os defensores da ideologia de gênero estão fazendo. É uma guerra injusta, covarde, irmãos. É uma luta desproporcional, injusta. No meio do esporte, ninguém coloca um peso mosca com um peso pesado, porque as forças têm que ser equivalentes, para que haja uma luta justa. E essa doutrinação que esses grupos querem impor, querem enfiar goela abaixo na sociedade, doutrinando as nossas crianças, é uma luta covarde. É o que Miqueias denunciava no passado e hoje nós estamos denunciando também. Que venham aos pais para argumentar, para ouvir um contra-argumento, mas deixem nossas crianças seguras. Miqueias, voltando um pouquinho para Miqueias, quando ele denuncia a cegueira espiritual do povo, porque eles haviam corrompido moralmente a nação, ele também anuncia qual é a vontade de Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, olha o papel profético completo sendo declarado aqui. Miqueias denuncia o erro, ele aponta para o mal, ele revela a maldade e ele diz: o caminho certo é esse. Eu e você, como igreja do Senhor, como luz do mundo, temos o dever de denunciar o mal e de dizer o que é certo. Outro exemplo, Amós. O profeta Amós, ele falou dos dois principais pecados de Israel. Quais eram? A ausência de uma adoração verdadeira e a falta de justiça. Eles haviam abandonado o Senhor e corrompido a nação. Uma leitura rápida no livro de Amós vai revelar que Judá rejeitou a lei do Senhor, Israel tinha juízes corruptos e que aceitavam subornos, a imoralidade não tinha limites, até as mulheres oprimiam os pobres e esmagavam os necessitados. A nação toda tinha pervertido a justiça e o juízo. Os líderes do povo, aqueles que deveriam zelar pelo bem do povo, cobravam impostos pesados. E até os comerciantes, irmãos, desprezavam os dias santos e usavam balança enganosa para enriquecer. O que é balança enganosa? Para você entender. Antigamente, quando tinha aquele mercado ou aquela mercearia que vendia produtos soltos, produtos a granel, tipo arroz, feijão, eles tinham aquela balancinha de 2 pratos. Então, quando eles vendiam, eles colocavam um peso adulterado, um furinho embaixo. E quando a pessoa comprava 1 quilo, na verdade ela não levava 1 quilo para casa, ela levava 700 gramas. Balança enganosa. Como é que isso se traduziria hoje, no nosso contexto? Comerciantes que sonegam impostos, comerciantes que cobram além do que é justo. E nós vemos isso acontecer muito frequentemente em épocas de catástrofes, não é mesmo? Aqui em Blumenau, por exemplo, quando acontecem as cheias, quando acontecem os desastres naturais, a primeira coisa que muitos grupos fazem é o quê? Aumentar o valor da comida, aumentar o valor da água, aumentar o valor do combustível. Esse tipo de coisa, esses comerciantes nessa nação faziam para enriquecer injustamente.
Além de Miqueias e de Amós, irmãos, todos os profetas que Deus levantou para falar ao seu povo, e até para as nações pagãs, tinham uma mensagem semelhante, que denunciava o erro, anunciava juízo e conclamava o povo ao arrependimento. Essa é uma prática comum de um ministério profético. Denunciar o erro, anunciar juízo e chamar para um arrependimento. Temos uma outra função que eu quero chamar de função didática, ou ensino. A igreja é responsável por ensinar, irmãos. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui é nos movendo ou fluindo na função didática, na função de ensino. E o que diz essa função? Ela consiste numa instrução particular ou pública, aqui no caso é pública, através de sermões ou de orientação individual a respeito das questões sociais. Lembre-se, nós estamos inseridos na sociedade. Então é papel da igreja ensinar o cristão como ele deve se mover ali fora. Um outro aspecto dessa função consiste em repreender e em exortar, através de pregações, os membros que estiverem cometendo erros no que diz respeito à sua conduta social. Exemplo, se um irmãozinho da igreja for pego cometendo estelionato, é obrigação da igreja, se chegar ao conhecimento dela, chegar nesse irmãozinho e dizer: irmão, você está procedendo de maneira equivocada. Há um juízo para quem pratica estelionato, tanto pela lei de Deus quanto pela lei dos homens. Aconselho que você faça diferente. Ensino. Nessa função de ensino, nós podemos destacar os ensinamentos de Jesus. Gente, nós passamos quase 6 meses estudando o Sermão do Monte. Ali tem ensinamentos sólidos a respeito de como viver em sociedade. Nós encontramos também as próprias cartas dos apóstolos. Irmãos, quanta instrução existem nas cartas de Paulo, por exemplo. É muita coisa, muita coisa. Temos 2 funções. Qual é a primeira função? Diga comigo, profética. Mais alto. Melhorou um pouquinho. A segunda função, didática. Diga comigo, didática. Meu Deus, eu tenho que correr. A terceira função é a função política. Diga comigo, função política. A responsabilidade da igreja, irmãos, no que diz respeito à política, ela está, intimamente ligada à função profética. Então, função profética e função política na igreja são irmãs gêmeas, são inseparáveis, para você entender. Então, por causa dessa ligação estreita entre o papel profético e o papel político, a responsabilidade da igreja aqui é a seguinte: antes de tudo, antes de qualquer coisa, orar pelas autoridades constituídas. Irmão, isso é função política? Sim, orar pelas autoridades. Abra comigo, se você puder, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, pois. O que ele diz? Antes de tudo, antes de qualquer coisa. Pensa nisso primeiro. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Devemos orar pelo presidente da república, seja ele bom, seja ele mau. Devemos orar pelos senadores, deputados federais e estaduais, governadores, deputados estaduais, eu já falei, prefeitos, vereadores, a força policial, as nossas forças de segurança, os nossos juízes, o poder judiciário, legislativo, executivo. Nós precisamos, é responsabilidade da igreja, orar por essas pessoas, porque isso vai resultar em bem para nós próprios. Segundo ponto, trabalhar para a prosperidade e a paz da cidade onde vivemos e orar por essa cidade. Isso está escrito lá em Jeremias capítulo 29, versículo 7. Quando nós viemos para uma cidade e estabelecemos morada nela, nós temos que trabalhar por ela, para que ela prospere.
para que ela tenha paz. E nós temos que orar pela cidade, irmãos. Há 2 ou 3 anos atrás, nós empreendemos um projeto chamado Altares nas Praças. Quem lembra? Nós visitamos todos os bairros dessa cidade. Foram mais de 35 praças. Em cada praça o Senhor nos revelava qual era a necessidade específica daquela região. Nós cobrimos a nossa cidade de oração. Nós oramos pela paz, nós oramos pelos governantes, nós trabalhamos para que a cidade tivesse uma prosperidade. E quando eu e você trabalhamos no dia a dia, ganhando o nosso salário, pagando os nossos impostos, nós estamos contribuindo com a prosperidade da cidade. Sabia disso? É responsabilidade política da igreja. Terceiro ponto, quando necessário, irmãos, nós temos a responsabilidade de advertir as autoridades quando elas esquecem o senso divino do seu ofício, quando elas abusam do poder, quando elas cometem e quando elas toleram injustiças. Romanos capítulo 13 fala a respeito do senso divino que deve reger a vida de um governante. Os nossos governantes precisam ser informados pela igreja de que o que pesa sobre eles é um ofício divino. Porque se eles estão lá, foi porque Deus os colocou lá. E quando eles esquecem desse senso divino, é muito fácil eles caírem na corrupção. É muito fácil eles fazerem um mau governo. É muito fácil eles corromperem o direito e a justiça e penalizarem o cidadão. Então nós temos a responsabilidade de dizer: o ofício que está sobre o teu ombro não é político, não é partidário, é divino. Você está prestando atenção, irmãos, como é grande a nossa responsabilidade? Vamos continuar? O quarto ponto, nós temos o dever de eleger autoridades que se enquadrem nos requisitos mínimos estabelecidos pelas Escrituras. Nós vamos ver isso mais na frente. O quinto ponto, nós devemos cumprir e fazer cumprir o pacto nacional. O que é o pacto nacional? A nossa Constituição, as nossas leis. Nós também temos o dever de fiscalizar o Estado e os representantes que são eleitos. Muito do que acontece de ruim no nosso meio, irmãos, é porque nós votamos uma vez a cada 2 anos e nunca mais falamos de política. E nós temos a responsabilidade de fiscalizar, porque esses governantes são eleitos para trabalharem em nosso favor. E um último ponto que eu quero mencionar, nós temos o dever de denunciar ao Estado toda e qualquer forma de violação das leis. Se nós vemos alguma coisa de errada sendo feita, nós temos o dever de denunciar para o Estado para que o Estado tome providência. Não é assim quando nós denunciamos um crime, por exemplo? Nós não somos justiceiros, isso é contra a lei. Mas nós vamos denunciar ao Poder Judiciário, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil, seja em qualquer esfera que for, e dizer: olha, está acontecendo um negócio errado assim, assim, em tal lugar. E o Estado tem um dever de atender essa questão. Irmãos, João Calvino dizia o seguinte: se a igreja cessar de vigiar o Estado, ela se torna cúmplice da injustiça social. Eu vou repetir: se a igreja, você e eu e você, deixarmos de vigiar o Estado, nós nos tornamos cúmplices do mal que o Estado faz. É sério isso. Tem uma última função que eu quero compartilhar. Chama função social. Então nós temos função profética, função didática, função política e a função social. Irmãos, uma vez que eu e você fomos alertados pela função profética, instruídos pela função didática e encorajados pela função política, nós temos a responsabilidade de nos envolver no dia a dia da comunidade. Preste atenção, a promoção da justiça e principalmente a palavra de Deus sendo levada a sério e colocada em prática, são ações que todos nós podemos e devemos empreender, pois elas evidenciam que nós fomos reconciliados com Deus e feitos seus ministros sobre a terra para o estabelecimento do seu reino.
Preste atenção, irmãos. Quando eu e você somos promotores da justiça, quando eu e você levamos a palavra de Deus a sério, nós nos tornamos ministros de Deus para estabelecer o seu reino sobre a terra. Se a igreja não se resume a cultuar 2, 3 vezes por semana, nós viemos aqui para nos encher, para nos estimular, mas a diferença nós vamos fazer ali fora. A grande reforma promovida por Esdras e Neemias é um grande exemplo de alguém que levou a palavra de Deus a sério. A Bíblia narra que eles fizeram a leitura pública do livro da lei diante de todo o povo. Você vai encontrar lá em Esdras capítulo 7 e também em Neemias capítulo 8. E ainda depois de eles fazerem a leitura da lei, eles se reuniram com os líderes e estabeleceram uma aliança fiel. Eles escreveram essa aliança e selaram ela, um pacto chamado Pacto Nacional. Anderson, por favor, coloca na tela Neemias, capítulo 10. Eu queria que você pausadamente colocasse versículo 1, versículo 2, versículo 3, até que acabem os nomes. Irmãos, eles assinaram um pacto. Interessante. Aqui, depois dos 250 artigos escritos, todas as pessoas que eram autoridades na época assinaram um pacto nacional. Nós temos centenas de nomes de pessoas que assinaram isso aqui. Quando Neemias promoveu a reforma junto com Esdras, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eles pegaram a Constituição dos céus, eles leram as leis para o povo e eles assinaram um acordo nacional. Está passando aí? É gente que não é mole, né? É muita gente que assinou esse pacto. Mas irmãos, preste atenção, Neemias ainda registra, isso aqui eu quero ler com você, que depois de as autoridades selarem esse pacto nacional, assinarem esse pacto diante do povo, eles chamaram o povo e todo o povo se ajuntou firmemente diante dessas autoridades e, debaixo de juramento, eles prometeram que guardariam e que cumpririam todos os mandamentos do Senhor. Abra comigo sua Bíblia em Neemias capítulo 10, versículo 28. Isso que eu acho lindo, irmãos. Olha a seriedade com que Deus trata um pacto nacional. O nosso pacto nacional é esse. Deveríamos tratar com a mesma seriedade. Então eles assinam um pacto. Aí eles dizem: ei, povo do Senhor, vem cá. Olha o que diz o texto. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, preste atenção nisso, firmemente aderiram aos seus irmãos. Os seus nobres convieram numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Para você entender, eles fizeram uma aliança. E naquele tempo, quando se fazia uma aliança, eles pegavam um animal, cortavam no meio, botavam metade do animal aqui, a outra metade do animal aqui. E quem entrava em aliança passava no meio. E a aliança, essa imprecação constituía mais ou menos assim: que Deus faça conosco igual nós fizemos com esse animal, se nós não cumprirmos a aliança. Se nós rejeitarmos o pacto, se nós desprezarmos o que assinamos aqui. Então era uma coisa séria, era uma coisa solene. Não era como qualquer se reúne num fim de semana para combinar alguma coisinha, aquele negócio não acontece. Não é isso, irmãos. Posso continuar? Eu estou trazendo instrução para você, eu tenho convicção
de que a tua cabeça vai mudar depois do final dessa ministração, certeza, porque eu fui ministrado. Irmãos, desceu ao meu coração um temor tão grande a respeito desse assunto quando eu comecei a estudar, que tudo o que eu pensava a respeito de política mudou dentro do meu coração. Então eu tenho certeza que isso vai acontecer com você também. Vamos falar um pouquinho de pacto nacional? Só para ilustrar, tá? É uma comparação que eu quero fazer. A Constituição dos Estados Unidos, irmãos, ela entrou em vigor no ano de 1789. Originalmente ela tem só 7 artigos, só 7. E até hoje, 2018, sofreu só 27 alterações. Nós temos a Constituição dos Estados Unidos, com mais de 200 anos, que sofreu só 27 alterações. Na contrapartida, nós temos o Brasil. O Brasil já teve ao todo 7 constituições. Pasmem. Enquanto os Estados Unidos em 200 anos, mais de 200 anos, teve uma constituição, nós tivemos 7. A última, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Ela tem 250 artigos e até hoje, setembro de 2018, já recebeu 106 alterações. Sabia dessa informação? 106 alterações. Irmãos, das duas uma, preste atenção, por favor, olha aqui para mim. Nós estamos entrando agora na essência do que eu quero transmitir hoje, preste atenção. Das duas uma, ou a nossa Constituição foi muito mal escrita, mas eu não creio porque eu li, e tem muita coisa boa aqui. Ou nós sofremos de um caso gravíssimo de rebelião contra qualquer instituição que imponha limites ou restrições à maneira de pensar e agir de alguns grupos ou de alguns indivíduos. É um caso de rebelião, irmãos. O que nós temos visto são representantes que, no lugar de fazer cumprir a Constituição e defender os interesses do povo, eles empreendem grandes esforços para mudar a Constituição e para ajustar ela aos seus próprios interesses. É uma vergonha nacional nós temos que nos submeter a partidos e representantes que desperdiçam tempo e dinheiro público para adequar as leis e a nossa Constituição às suas ideologias partidárias. Cada grupo que assume o governo trata de alterar a Constituição para que ela se encaixe dentro do seu modelo de governo, dentro do seu modelo de gestão. Mas o que a Bíblia ensina é que quando um pacto nacional é selado, ele deve ser cumprido e não alterado. Então é algo para você pensar. É algo para você pensar. Irmãos, a nossa Constituição, ou qualquer Constituição na verdade, é antes de qualquer coisa, um pacto nacional e perene. O que significa essa palavra perene, irmão Anderson? Está muito difícil. É algo que deve permanecer por longo tempo. O que é uma Constituição? É um pacto nacional que deve ter longa duração. Não pode sofrer qualquer alteração em qualquer momento. Ela não é um acordo de uma maioria casual ou a bola da vez que entrou no Congresso. Aqueles que assumiram o poder recentemente. Não é um acordo desses grupos, mas é um pacto nacional. Como igreja, irmãos, preste atenção, como igreja, nós não podemos permitir que as nossas instituições estejam sujeitas a ideologias subversivas, que ferem inclusive o próprio texto constitucional, irmãos. Nós vemos projetos de lei sendo apresentados no Congresso, que são verdadeiras afrontas ao pacto nacional. O reinado de Josias, por exemplo, nos dá uma ideia do que acontece quando uma nação, de posse do livro da lei, eu vou apontar para a Constituição e vou apontar para a Bíblia.
O reinado de Josias nos dá uma ideia do que acontece com uma nação que, quando está com o livro na mão, promove as reformas necessárias, observando as leis e não alterando as leis. 2 Reis 22 conta a história de como foi o reinado de Josias. A Bíblia conta, olha para mim, por favor, a Bíblia conta que Josias, durante as reformas que ele estava empreendendo na nação, ele encontrou o livro da lei perdido no templo. Ele mandou o escriba trazer o livro e ele mandou que o livro fosse lido. E quando ele leu a lei do Senhor, ele rasgou as suas vestes, ele chamou as lideranças e disse: nós temos um pacto para ser cumprido. A Bíblia chega a registrar, irmãos, que antes de Josias e depois dele, não houve um rei tão bom em Israel. Porque ele promoveu todas as mudanças que a nação precisava, obedecendo a Constituição e não alterando ela. Vamos para o que interessa agora? Tá, irmão? Parece que tu tá brabo. Não, não tô brabo. Em quem eu vou votar então? Dá uma cutucadinha aí. Pergunta: em quem você vai votar? Irmãos, durante as minhas meditações, estudo, e no período que eu estive orando por essa noite, eu perguntei para o Senhor: tudo isso que eu passei para você, veio para mim como na nossa língua, né? Uma patada no peito. Aí eu perguntei: tá bom, Deus, então eu vou votar em quem? Tá difícil. Em quem eu voto, Senhor? Irmãos, acreditem, a Bíblia não nos deixa sem resposta. Eu fiz a pergunta. Ai, obrigado, Jesus. E a Bíblia respondeu: